Pense em um lugar onde o tempo, por algum motivo, simplesmente parou. Onde as ruas são silenciosas, os prédios vazios. E a única coisa que ainda cresce ali é a natureza, que vem devagarinho reclamando o que um dia foi dos homens. São como cicatrizes na paisagem, lembretes sombrios de que até as maiores ambições humanas podem um dia virar pó e apenas sussurros no vento. Mas o que acontece de verdade quando uma cidade morre? O que fica para trás? É só concreto e ferrugem? Ou será que fica algo mais? As memórias, os sonhos e, quem sabe, os pesadelos de quem um dia chamou aquele lugar de lar. É uma imagem que a gente conhece bem, né? Parece até clichê. É o cenário perfeito para um filme de terror. Aquelas ruínas que parecem estar nos observando, um silêncio que chega a pesar e aquela sensação, sabe? Aquela sensação incômoda de que alguma coisa muito, mas muito terrível aconteceu ali. Só que, como quase sempre acontece na vida, a realidade consegue ser muito mais arrepiante que qualquer ficção. Hoje, a gente vai mergulhar nas histórias reais por trás de algumas cidades abandonadas. Lugares onde o eco do passado não é só uma lembrança, mas uma presença constante, quase palpável. É hora de explorar esse mistério. E a nossa primeira parada é no coração verde e impenetrável do Brasil. Bem lá no fundo da selva amazônica, duas cidades nasceram de sonhos gigantescos e desmoronaram em um silêncio que até hoje assusta. E olha que interessante, são dois destinos bem diferentes. De um lado, Airão Velho, um povoado que basicamente nasceu e morreu junto com a febre da borracha. Do outro, Fordlândia, aquele sonho megalomaníaco do Henry Ford de construir um pedacinho dos Estados Unidos no meio da selva. Os dois eram projetos de uma ambição sem tamanho e os dois fracassaram de forma espetacular. E hoje, os dois são considerados lugares assombrados. E é fascinante ver como as lendas de cada lugar refletem justamente a sua história trágica. Lá em Airão Velho, dizem que os sussurros ouvidos na mata são dos povos indígenas que foram escravizados e mortos nos seringais. Já em Fordlândia, seriam os lamentos dos trabalhadores que viram o tal sonho americano se transformar num pesadelo tropical. Alguns chegam a dizer que a própria terra, depois de ser tão violada e explorada, se tornou amaldiçoada. Agora a gente deixa a umidade da selva para trás e viaja para a aridez do sertão do Ceará. E aqui, a história é de uma cidade que não foi apenas abandonada, dizem que ela foi amaldiçoada. Bom, a história oficial fala em secas terríveis, conflitos políticos, motivos bem lógicos para o lugar ter sido esvaziado, certo? Mas o povo da região, eles contam outra história. Uma que envolve a ira de um padre ou, quem sabe, algo muito, mas muito pior. A lenda mais sombria de Cocossi é a de um vaqueiro. Numa noite fria, ele encontra uma garotinha, sozinha, com fome. Comovido, ele a leva para casa, dá comida e promete voltar a tempo para a ceia de Natal. Mas, quando ele finalmente retorna, a casa que ele deixou há pouco tempo está em ruínas. Os vizinhos contam uma história pavorosa. Aquela casa estava abandonada há anos, desde que a esposa dele morreu ali, esperando em vão por ele. O vaqueiro, destroçado, enlouquece e cavalga sertão adentro para nunca mais ser visto. E a menina? Bem, a especulação é de que ela nunca foi humana. Agora, a história fica ainda mais perturbadora. A gente vai para lugares onde os mortos simplesmente não encontraram a paz. Lugares onde ser esquecido foi apenas o começo do horror. No meio do lugar mais seco do planeta, o deserto do Atacama, no Chile, ficam as ruínas de La Nória. Foi uma cidade que enriqueceu com a mineração e que depois foi abandonada após um incêndio gigantesco e crises econômicas. Mas o verdadeiro terror de La Nória está no seu cemitério. O lugar foi profanado, sabe? Saqueado por ladrões de túmulos, que deixaram para trás um cenário de pesadelo. Caixões abertos, esqueletos expostos ao sol implacável do deserto. A lenda diz que as almas dos mortos, ultrajadas por essa violação, não conseguem mais descansar. E é exatamente aqui que a lenda vira um pesadelo bem real. Os poucos moradores que ainda vivem por ali perto são categóricos em afirmar que, quando o último raio de sol some no horizonte, os mortos de La Nória se levantam. Visitantes juram ter visto uma procissão de espíritos caminhando devagar do cemitério em direção às ruínas da cidade. Um tipo de protesto silencioso e eterno.
Outros dizem que é possível ouvir gritos e lamentos ecoando pelas estruturas abandonadas. Nossa jornada agora cruza o Atlântico e nos leva até a Namíbia. É aqui que a gente encontra Kommanskop, um lugar de contrastes absurdos. Tente imaginar um oásis de luxo, com arquitetura alemã, cassino, hospital, salões de festa, tudo isso brotando no meio de um deserto escaldante. Tudo construído por causa da febre dos diamantes. Mas quando as pedras acabaram, a cidade foi simplesmente entregue ao deserto. E hoje ele a devora, invadindo cada cômodo com ondas e mais ondas de areia. Só que não é só a areia que assombra Kommanskop. As lendas locais falam de diferentes camadas de espíritos. Tem as almas dos mineiros que morreram sob o calor brutal do deserto. Tem os espíritos do povo nativo que ainda estariam procurando os diamantes roubados de suas terras. E, talvez as mais atormentadas de todas, as almas das vítimas do genocídio do povo herero. Um massacre terrível cometido por colonizadores alemães, cujos gritos, dizem, já ecoavam ali antes mesmo da primeira pedra da cidade ser colocada. Depois de viajar por esses lugares tão sombrios, uma pergunta acaba surgindo. É inevitável. Uma pergunta que nos leva da curiosidade direto para o medo. E se os sussurros que dançam com o vento não forem só o vento? E se as sombras que se movem entre as ruínas tiverem vontade própria? E se a verdade mais assustadora de todas for que esses lugares, na verdade, nunca estiveram realmente vazios? Uma das fontes que a gente consultou resume esse sentimento de uma forma perfeita. A frase é: se esses locais foram abandonados, pode ser que o motivo esteja fora do nosso controle. Quer dizer, talvez as explicações lógicas, economia, política, sejam só a ponta do iceberg. Talvez algo mais antigo, uma força que a gente não entende, tenha simplesmente expulsado as pessoas dali. E é por isso que, depois de tudo que a gente viu, o conselho final é bem direto e, francamente, arrepiante. Existem portas que nunca deveriam ser abertas. Existem lugares que deveriam continuar no esquecimento, porque às vezes a curiosidade não apenas mata, ela condena. O melhor a fazer é deixar os fantasmas em paz. Isso, se é que eles vão nos deixar em paz.